A distância de frenagem é a mínima distância que um veículo percorre para conseguir parar completamente antes de atingir um obstáculo. Olha, esse tema, frenagem, cai muito, tá? Essa distância é a soma da distância de reação, que é a distância percorrida entre o instante que o condutor avista o obstáculo e o instante em que aciona o sistema de freios do veículo, com a distância de parada, que é a distância percorrida pelo veículo após o acionamento dos freios até sua parada total, ou seja, duas etapas para que a frenagem aconteça de fato. A primeira etapa é ver o problema e acionar os freios. E a segunda etapa é pós-acionamento dos freios, né? A distância que ele vai percorrer. A figura representa a distância de frenagem típica de um automóvel que trafega com velocidade de 112 km por hora, que corresponde a aproximadamente 30 metros por segundo. Considerando que o veículo percorra a distância de reação em movimento uniforme, então, veja, ele viu o problema, mas, enquanto viu o problema, ele não agiu, então ele manteve velocidade constante. Depois, na parte laranja, lá, nessa parte azul, ele só está vendo o problema, e lá na parte laranja ele agiu. E a distância de parada do movimento uniformemente variado, aí a pergunta é, a aceleração escalar do veículo durante a distância de parada é de quanto? Né? Qual é a aceleração dele? Bem simples, né, minha gente? Por quê? Nesse espaço que ele agiu com o freio, ele entrou com que velocidade? A velocidade inicial foi de quanto? 30 metros por segundo. Depois, a velocidade final foi de quanto? A velocidade final? 0, que ele vai ter que parar. A distância que ele percorreu? 75, né? 75 metros, e ele quer saber a aceleração. Muito simples, só uma aplicaçãozinha de fórmula para vocês irem se acostumando. Qual é a melhor que se encaixa aqui? Torricellizinho velho de guerra, Torricelli, V quadrado igual a VO quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes ΔS. Oi. Como ele só quer a aceleração, Lavínia, é só durante o período que ele freou. Porque, se eu considero tudo, esse primeiro espaço azul, ele não agiu o freio. Então, vamos lá. A velocidade final é 30 ao quadrado. A velocidade inicial é 0. 2 vezes a aceleração que eu quero saber, vezes o ΔS, que é igual a 75. Oi? É o contrário. A velocidade final, que é 0, que ele vai parar, tá doido? V quadrado, a velocidade final é 0, VO é 30, mais 2 vezes a aceleração que eu quero, vezes o ΔS, que é igual a 75. Então, 0 igual a 30 ao quadrado dá 900, né? Mais 150 vezes A. Esse cara passa para o outro lado negativo. E agora é só dividir 900 por menos 150. O que dá igual a? Aproximadamente não, exatamente menos 6. Menos 6. Esse sinal negativo é só para dizer que foi uma desaceleração, né? Só para dizer que foi uma desaceleração. Beleza. Vamos para a terceira questão. Vamos melhorando, tá?